quê? Não vou à escola. Não quer ir pra escola não? Não. Por quê? Não quero ficar aqui com a casa. É, sozinha? É. Você tem que brincar com seus amiguinhos na escola. Não. Não quer não? Quero não. Você não gosta da escola não, é? Não quero não. E os brinquedos que tem lá? E o parque? Não quero não. As amiguinhas? Não. Vamos botar a farda pra ir pra escola? Vamos? Ixi, que choro mentiroso. Tá bom, não precisa chorar não. Dá um beijo aí pra titia Jussara. Um beijinho assim, com a mão assim, ó. Vá. Diga tchau, titia Jussara. Diga tchau, titia Jussara. Não, papai.